Olá, Deus abençoe você. Quero nesses próximos minutos falar com você sobre uma igreja intencional. Nós estamos aqui no Congresso de IGC 2020 e nós queremos que por meio dessa ferramenta você seja edificado, instruído, capacitado na vocação e na responsabilidade que nós temos enquanto cristãos comissionados ao anúncio do Evangelho em todos os lugares. Eu quero ler um texto com você de Mateus capítulo 28, a partir do verso de número 18. Um texto muito conhecido do comissionamento de Jesus, e vamos falar sobre uma igreja intencional. O texto diz: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, o texto bíblico fala sobre o comissionamento de Jesus. Se tem uma pessoa diante desse tema que nós precisamos trazer como exemplo, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus sempre foi intencional na sua missão de estabelecer o reino do seu Pai. E tudo que nós queremos, por meio do exemplo de Jesus, é sermos também uma igreja intencional. Nós não queremos perder tempo, nós não queremos ficar dando voltas, nós não queremos brincar de ser igreja, mas queremos viver exatamente, plenamente, a vontade de Jesus. A vontade de Jesus na terra, nós queremos cumprir fielmente. Bom, eu não sei se você sabe, mas Jesus em seu ministério, 82% do ministério de Jesus foi em volta do Mar da Galileia. Ou seja, Jesus ele não saiu para qualquer lado, ele não saiu por todos os lugares. Jesus ele tinha foco, ele sabia o que ele queria, e Jesus então focou em lugares em volta do Mar da Galileia, 82% do seu ministério. Ou seja, Jesus não nos manda ganhar o mundo, ele simplesmente pede que cada um de nós cuidemos da nossa Galileia. Eu estou aqui em Belo Horizonte, você está em qualquer outro lugar vivendo a missão de Deus. Deus não quer que eu esteja aí. E talvez Deus não quer que você esteja aqui. Enfim, Deus quer que eu cumpra aquilo que Ele me confiou e que você cumpra aquilo que Ele te confiou. E junto, ou seja, a soma da obediência diante do comissionamento, o nome de Cristo Jesus será exaltado, a igreja passará por uma expansão e pessoas serão transformadas. Nós precisamos entender que Jesus nos chamou diante de uma intencionalidade. Por meio do texto lido, Jesus nos lembra de 3 coisas. Primeiro, que Ele nos deu autoridade, ou seja, não é uma intencionalidade vazia, é uma intencionalidade com autoridade. Eu vos dou toda a autoridade diante do céu e terra. Ou seja, a nossa intencionalidade está somada com a autoridade que Deus nos deu. Segundo, Jesus ele está dizendo para mim e para você: olha, eu peço que vocês anunciem tudo o que eu ensinei, o que eu os ordenei. Ele está dizendo, a sua intencionalidade não precisa, ou a mensagem da sua intencionalidade, daquilo que você tem foco, você não deve inventar. Existe um evangelho a ser anunciado.
Ele deixou a sua mensagem, ou seja, toda a intenção que nós temos de fazer a obra de Deus é diante da mensagem que Ele nos ordenou. Terceiro, Jesus nos prometeu a sua companhia. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma das coisas mais gloriosas em viver a missão de Deus é saber que Ele está conosco em todos os lugares. Só faz sentido eu e você vivermos sendo uma igreja intencional, partindo do pressuposto que igreja não é prédio, igrejas são pessoas, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Só há sentido de sermos uma igreja intencional com a companhia do Senhor na pessoa do Espírito Santo. E eu quero exemplificar para você outros homens, na verdade de uma forma específica, a vida do apóstolo Paulo, porque talvez você pode dizer: olha, sim, Jesus, mas e a igreja? Vamos ver a intencionalidade da igreja do primeiro século. Você vai se lembrar que em Atos capítulo 9, um homem chamado Saulo, Jesus, com a intenção de salvá-lo, o encontra no caminho de Damasco e aquele homem é transformado, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passa um tempo então com os discípulos aprendendo e a missão começa. Mas eu quero me ater com você no momento que esse homem, ele é levantado na plantação de igrejas. Não há uma igreja que Paulo tenha plantado que não nasceu por meio de um pequeno grupo. Quando Paulo ele chega, a primeira igreja plantada foi em Filipos, Atos capítulo de número 16. A Bíblia nos ensina que quando ele chega em Filipos, ele encontra com algumas mulheres na beira do rio, ele prega o evangelho e uma mulher chamada Lídia se converte e oferece o quê? A sua casa. Paulo, diante da sua missão, você conhece a história, não quero ser aqui detalhista diante da plantação de Filipos, mas a igreja nasce por meio de uma prisão onde Paulo e Silas estão presos. O carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte e a igreja de Filipos começa por meio de 2 GCs. Na casa de Lídia, a vendedora de púrpura que se converte na beira do rio e na casa do carcereiro. Você percebe uma intencionalidade na vida de Paulo. O apóstolo Paulo era intencional na plantação da igreja. Eu, enquanto plantador de igreja, eu como líder vocacionado, você como líder do Senhor, como ovelha do Senhor, como membro de uma lagoinha, você como um cristão levantado nessa nação, seja intencional. Eu não tenho um pequeno grupo na minha casa ou onde for, porque eu simplesmente gosto ou porque é a melhor coisa do mundo, não. Porque eu sou intencional. Porque por meio da intencionalidade o nome de Jesus é glorificado. Obviamente, nós temos prazer em colocar a nossa casa à disposição do Senhor. Nós temos prazer em fazer a obra de Deus e colocar tudo que nós temos na mão do Senhor. Você vai se lembrar de quando Paulo sai de Filipos, ele chega em Tessalônica, da mesma forma intencional, ele vai para a sinagoga, ele prega 3 sábados consecutivos na sinagoga, ele tinha abertura de pregar na sinagoga e não em outros lugares, ou seja, ele não chegou em Tessalônica e começou a pregar em todos os lugares. Paulo foi intencional. Se tem uma coisa que falta nas nossas igrejas, ou na nossa liderança, e eu me incluo, é a intencionalidade. Meus irmãos, nós não temos tempo para perder. Há 17 anos eu lidero um pequeno grupo. Há 17 anos eu me reúno semanalmente, centenas de GCs já foram multiplicados por meio desse pequeno grupo. Sabe por quê? Porque existe uma intencionalidade. Quando Paulo sai de Tessalônica, ele passa em Bereia, ele chega em Atenas. Em
todos os lugares Paulo é intencional. Quando ele sai de Atenas, ele chega em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele chega na casa de um casal chamado Priscila e Áquila. Esse casal tinha a mesma profissão de Paulo. Construtores de tenda. O que Paulo faz? Paulo abre um pequeno grupo na casa de Priscila e Áquila e ali nasce a igreja de Corinto. Alguns se converteram nesse GC. Priscila e Áquila como anfitriões, mas Crispo como Galho, entre outros, se convertem e se tornam líderes. Quando a igreja de Corinto realmente nasce, havia uma média de 6 pequenos grupos reunidos, uma média de 100 irmãos que se reuniam de casa em casa. Ou seja, havia uma intencionalidade na vida de Paulo, na igreja do primeiro século. O Senhor nos chama a ser uma igreja intencional. Você sabe o que você está fazendo, qual passo você está dando, uma organização da liderança. Você sabe os pilares da sua igreja, trazendo verdadeiramente a consciência do todo, a responsabilidade de cada crente. Você sabe trazer como pilar da sua igreja cada crente, cada um, a pessoa no lugar certo, fazendo o que Deus mandou fazer. Nós não queremos perder tempo. Foram mais de 500 lagoinhas plantadas nesses últimos 6 anos. Sabe por quê? Porque a intencionalidade está no coração do nosso pastor Márcio. A intencionalidade está no coração da Igreja Batista da Lagoinha. Ser intencional significa ser organizado, significa planejar e não simplesmente fazer o que está no papel, é simplesmente colocar no coração e colocar nas mãos do Senhor para que Ele faça a vontade dEle e nós façamos a nossa parte. Existem algumas coisas que Deus coloca na nossa mão. O Senhor nos chama a uma intencionalidade em saber que é só por meio do Evangelho que uma sociedade será transformada. Uma intencionalidade em saber que é só por meio do anúncio das Escrituras. Nós não queremos perder ou viver toda essa visão de pequenos grupos, que é o coração da nossa igreja, sendo uma visão pragmatista, pensando em números. Não. Nunca foi sobre números. Sempre foi sobre pessoas. É por isso que o convite de Jesus é sermos uma igreja intencional, não interesseira, não uma igreja que faz por fazer, mas uma igreja que sabe o que há no coração do Senhor e coloca em prática. Seja eu enquanto cristão, seja eu enquanto líder, seja nós enquanto instituição eclesiástica, seja nós enquanto Convenção Batista da Lagoinha, sejamos nós enquanto Lagoinha Global, espalhadas em cada lugar do Brasil e do mundo. Existe uma intencionalidade. Você que é líder de GC, olha, viva por meio do seu pequeno grupo de forma intencional. Convide as pessoas de forma intencional. Organize a sua casa de forma intencional. Planeje o cronograma daquele dia, da sua reunião de pequeno grupo, do seu GC, de forma intencional. Escolha os seus líderes em treinamento, as pessoas que vão ajudar, os seus futuros líderes, sendo intencional. Sirva a igreja na qual o seu GC está linkado, está participando. Sirva a tua igreja de forma intencional. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai usar você, porque essa é a essência da igreja do primeiro século, e não começou na igreja do primeiro século. Essa é a essência da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Deus, Ele nunca agiu por agir. Cada metro quadrado que foi criado por Deus, cada ser humano que Deus criou, cada coisa que foi formada por meio do sopro de Deus, existia um propósito. Viver a igreja intencional é viver uma igreja com propósitos, um GC com propósito, uma vocação com propósito, uma casa com propósito. Seja intencional naquilo que Deus deu a você.
E eu tenho certeza que Deus prosperará a obra de suas mãos, para que o nome de Jesus seja glorificado e, consequentemente, para que a sua igreja seja uma igreja saudável, e não apenas a sua igreja instituição, mas você, enquanto igreja pessoa, seja saudável, seja cheia e cheio do Espírito Santo e, acima de tudo, faça discípulos, para que o nome de Jesus, por meio dele, pessoas sejam transformadas, uma sociedade seja transformada, para que todos conheçam e para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o nosso Senhor. A Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja intencional. Sejamos eu e você, nós, enquanto Lagoinha Global também, intencionais. Que Deus te abençoe.